Agora vamos às perguntas. Olá a todos, estamos aqui na Porta 24. Hoje temos uma convidada, que é a Marcela Almeida Alves, que nos vai falar do burnout. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Porta 24. Eu sou Marcela Almeida Alves, sou psicóloga clínica, sou psicóloga coach e também psicóloga da saúde ocupacional. E com muito prazer aceitei o convite de vir falar um bocadinho sobre a síndrome do burnout. Marcela, na sua opinião, o que é o síndrome de burnout? O burnout é uma síndrome que foi descoberta na década de 70 e é uma síndrome que, na verdade, é caracterizada por um estado de esgotamento físico e emocional. Ou seja, quando a gente chega mesmo no limite dos nossos recursos. E como é que a gente pode identificar que a gente está num estado de burnout? Quando a gente já não consegue mais dar resposta às situações. O burnout, na verdade, é uma condição, como eu disse, de esgotamento, e esse esgotamento se verifica do ponto de vista do nosso comportamento, do nosso estado emocional e também do nosso, digamos assim, da nossa condição cognitiva. Então, em geral, a gente começa a ter problemas do ponto de vista da memória, da atenção, do ponto de vista comportamental. A gente já não consegue mais ter a mesma vitalidade para dar resposta às situações, ou seja, para acordar no horário em que habitualmente a gente tinha, digamos assim, disposição para acordar, a gente não tem mais a mesma energia para fazer as coisas. E do ponto de vista também emocional, a gente começa a sentir alguns sinais de ansiedade, de tristeza, muitas vezes oscilações de humor, irritabilidade. Então é muito importante a gente identificar todas as vezes em que a gente percebe alguma mudança do ponto de vista comportamental, emocional ou cognitivo. Algo que em geral habitualmente não acontecia conosco e de repente a gente começa a sentir e a vivenciar, causando prejuízos na nossa vida. Marcela, e porquê que, na sua opinião, é na área profissional que aparece mais o burnout? O burnout ele foi descoberto no âmbito profissional, ou seja, quem começou a estudar o burnout lá na década de 70, como eu falei, começou a estudar o burnout em profissionais que tinham por missão o cuidado aos outros, como por exemplo profissões na área de saúde, não é, que envolvem um desgaste físico e psicológico muito grande. Contudo, hoje em dia o burnout é uma síndrome que pode acometer qualquer profissional em qualquer área. Porque na verdade o que caracteriza o burnout é um estado de esgotamento fruto de um desequilíbrio entre exigências excessivas e falta de recursos ou esgotamento desses recursos. Ele não acomete só profissionais. As mães, por exemplo, que muitas vezes têm uma série de trabalhos do ponto de vista da vida doméstica, da gestão das crianças, da gestão de todas, não é, as questões da vida, não é, da vida privada, muitas vezes podem entrar no estado de esgotamento. Por que razão? Porque nem sempre dormem o suficiente, nem sempre se alimentam bem, quer dizer, cuidam de toda a rotina do outro, não é? Muitas vezes sem suporte, sem apoio, e aí não vamos só referir as mães, muitas vezes os pais também vão pensar quem é que está nessa função. Então o burnout é uma condição, isso é que é importante de salientar aqui, é uma condição de esgotamento, que acontece por conta do desequilíbrio entre exigências e recursos, ou seja, eu tenho muitas exigências, eu até tenho recursos para dar resposta às exigências, mas se as exigências continuarem sendo excessivas e eu não tenho forma de me recuperar, digamos assim, de restabelecer esses recursos novamente, provavelmente eu vou entrar num estado de esgotamento e estou em risco, sim, de que esse esgotamento se torne uma condição clinicamente diagnosticada como burnout. Fica aqui o alerta nesse sentido, que o burnout é uma condição que pode afetar a todos. E nós precisamos ter atenção àqueles sinais que eu falei há pouco, do ponto de vista dos nossos comportamentos, do nosso estado emocional e também da nossa própria condição cognitiva em termos de memória, de atenção e de desempenho do ponto de vista cognitivo. Marcela, e na sua opinião, como é que se pode prevenir este estado de esgotamento que depois pode então tornar-se num síndrome? Então, para a gente prevenir o burnout, o primeiro ponto é a gente ter um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável significa se alimentar bem, significa dormir pelo menos de 7 a 8 horas, que é aquilo que seria a média, não é, saudável para todos nós.
Precisamos também nos exercitar com regularidade. Lembrando que quando a gente fala de exercício, não é, a gente tem tanto o exercício que é um exercício mais cardiovascular, um exercício que não é que envolve a aceleração, não é, do nosso corpo, mas também é importante a gente trabalhar os exercícios que promovam o relaxamento. Ou seja, é importante a gente também tirar um tempo diariamente para respirar, para poder se acalmar. Então, toda essa rotina é fundamental para que a gente mantenha o nosso equilíbrio. Quando a gente fala de burnout, a gente está falando de desequilíbrio. Então, o que é que nos traz equilíbrio? É importante refletir sobre isso. E aí a gente chega no outro ponto, que aliado ao estilo de vida saudável é fundamental para prevenir o burnout, que é o autoconhecimento. Aliado ao estilo de vida saudável, o autoconhecimento também é muito importante, porque quando a gente fala que o burnout é uma condição de desequilíbrio entre exigências sentidas, não é, e recursos, muitas vezes essas exigências e esses recursos também eles são vividos por nós de uma maneira subjetiva. Então cada um sabe, não é, qual é o seu limiar de capacidade de gerir, não é, essas exigências. Cada um sabe também quais são os seus recursos e muitas vezes o autoconhecimento nos ajuda também a conhecer esses recursos. Nem sempre nós estamos conscientes dos recursos que temos e da maneira que podemos utilizá-los. Assim como nem sempre estamos conscientes da maneira como as exigências podem nos estar a afetar. Então, ficam essas duas dicas para a gente poder cuidar de nós e não chegarmos numa condição de esgotamento. É muito importante que a gente olhe para dentro de nós, que a gente se conheça e que a gente também cuide do nosso estilo de vida, do nosso modo habitual de viver, para que a gente opte por uma forma de viver mais saudável e mais equilibrada. Marcela, obrigada por ter aceito o convite da Porta 24, por ter estado aqui a partilhar o seu conhecimento sobre este tema e gostava que deixasse uma mensagem para quem nos está a ver. Eu agradeço também mais uma vez o convite da Porta 24, agradeço também a vocês que estão aqui a escutar um bocadinho sobre o burnout. Então a mensagem que eu deixo aqui hoje é que vocês cultivem o hábito de olhar um bocadinho para dentro de vocês, que vocês cultivem o hábito de se perguntar o que é que eu preciso, quais são as minhas forças. A psicologia positiva nos ensina que nós temos recursos dentro de nós e esses recursos são forças e nós podemos utilizá-las para aumentar os nossos níveis de bem-estar no nosso dia a dia, para a gente melhorar a nossa performance. Mas a gente só pode fazer isso se a gente assumir o compromisso de olhar para dentro de nós. Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Se quiserem conhecer um bocadinho mais sobre o meu trabalho, eu convido vocês a conhecerem o meu site www.marceloalmeidaalves.com. Muito obrigada novamente e até a próxima. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!